Questão 2, ele nos deu essa relação. Primeiramente, a gente tem que ver como que é essa relação em termos matemáticos. Tá dizendo que o número x mais y é par. Daí você precisa lembrar o que é ser par. O número 14 é par. O número 8 também é par. Mas por que o 14 é par? Porque ele pode ser escrito como 2 vezes algo. Este algo é 7. O 8 só é par porque a gente pode escrever ele como 2 vezes alguma coisa. Neste caso, é 4. Então, um número qualquer x, ele só vai ser par se eu puder escrever ele como 2 vezes alguma coisa, que eu vou chamar de k porque eu não conheço. Então, x mais y é par. O número x mais y, ele só vai ser par quando eu puder escrever ele como 2 vezes algo. Vou chamar de k. Então, dizer que x mais y é par e dizer que x mais y é igual a 2 vezes algo é a mesma coisa, certo? Então, a gente vai substituir essa informação, que é português, por essa que é matemática. Certo, a relação, ela vai pegar parzinho xy e o que ela vai fazer com esses dois números? Olha, ela quer que você pegue o primeiro número do parzinho, tá vendo? Some com o segundo número do parzinho e a resposta tem que ser 2 vezes algo. Então, toda vez que você relacionar um número com outro, nessa relação você vai ter que aplicar essa regrinha. Então, ó, para essa relação, ele manda você pegar o primeiro número do parzinho, o primeiro número do parzinho é 1. Somar com o segundo número do parzinho, tá vendo que tá denotado por y? O segundo número do parzinho aqui é 2. A resposta tem que ser 2 vezes algo. Um número relaciona com outro número dessa forma. Para demonstrar que uma relação é reflexiva, temos que provar que relacionar um número com ele mesmo vai dar certo nessa relação. Ou seja, ele vai ter que ser par, ou, em outros termos, dizer que o número ele vai ter que ser 2 vezes algo. Relacionar um número com ele mesmo. Então, eu não vou mais relacionar um número com outro, eu vou relacionar um número com ele mesmo. Certo? E a gente vai aplicar esse parzinho na relação. O que a relação mandava você fazer? Pegar o primeiro número do parzinho, tá vendo? O primeiro número do parzinho aqui é x. Somar com o segundo número do parzinho, o segundo número do parzinho aqui é x. E tem que ser igual a 2 vezes algo, eu vou usar o k. X mais x, 2x, igual a 2k. Você consegue perceber que 2 vezes x é um múltiplo de 2? Isso aqui está me informando que um múltiplo de 2 pode ser escrito como 2 vezes algo. Isso é lógico, isso é uma verdade. Um número poder ser escrito como 2 vezes algo, ele é par. Então, eu tenho um número que pode ser escrito como 2 vezes algo. Então, 2x é par. Portanto, relacionar um número com ele mesmo entrou na relação. O número que resultou é par. Então, a gente diz que a relação ela é reflexiva, tá? Se pedir para você mostrar se é reflexivo, você vai usar um parzinho. Um exemplo, ó. Na reflexiva, você tem que relacionar um número com ele mesmo. Então, você relaciona, sei lá. Vamos relacionar o 3 com ele mesmo. Nessa relação, o que acontece com esse parzinho? O parzinho, ó, diz que é para você pegar o primeiro número do parzinho, o primeiro número do parzinho é 3. Somar com o segundo número do parzinho, o segundo número do parzinho é 3. Isso tem que ser igual a 2 vezes alguma coisa. 3 mais 3 é 6, né? Olha o que a gente encontrou, se isso aqui não é uma verdade. 6 pode ser escrito como 2 vezes algo. Claro que pode, o 6 pode ser escrito como 2 vezes 3, né? Então, o 6 pode ser escrito como 2 vezes algo, ou seja, ele é par. Se o 6 é par, quando relaciona um elemento com ele mesmo, olha lá, ó. Então, ele faz parte da relação. Tá vendo? Então, a gente prova, né? Mostra aqui que R é reflexiva.
Se pedir para demonstrar, você usa letras. Se pedir para mostrar, você usa números. Vamos demonstrar que essa relação é simétrica. Na simétrica, a gente quer provar, né, que o contrário também é verdade. Então, a gente tem a relação que é um número com outro número vai se relacionar dessa forma. Você vai pegar o primeiro, somar com o segundo e a resposta tem que ser 2 vezes algo. Na simétrica, a gente quer o contrário. Então, a gente quer que você relacione antes o y, depois o x. Vão ser os mesmos números, só que na ordem contrária. Como que fica isso segundo a relação? A relação manda pegar o primeiro número do parzinho. O primeiro número desse é y. Somar com o segundo número do parzinho. O segundo número desse parzinho é x. Tem que ser igual a 2 vezes algo. Então, você tem essa verdade que é a relação e você tem que chegar de alguma maneira nessa, que é o contrário, é o que você quer provar. Então, você vai sair que x mais y é igual a 2k. É a relação, é uma verdade. Seu objetivo é chegar nisso aqui. Você consegue ver, para chegar naquilo, é só trocar o y de lugar, porque a soma não altera a resposta. Então, a gente só vai passar o y aqui pra frente, ó. Tá vendo? O mais não precisa aparecer. Você consegue ver que a gente chegou exatamente no que a gente queria? Que é o contrário da relação? Isso aqui tá me informando o quê, ó? Que y mais x, ele pode ser escrito como 2 vezes algo. Isso te lembra alguma coisa? Uma coisa pode ser escrita como 2 vezes algo. Então, ela é par e y mais x é par, ou seja, faz parte da relação. Então, o contrário também é verdade. Ó, aí, ó, a gente já encontrou que é verdade. Que entra na relação, ó. Y e x, que é essa relação, entra. Funciona. Então, R é simétrica, tá? Espero que tenha entendido. Agora, a gente não vai mais demonstrar, a gente vai mostrar que R é simétrica. Ó, eu vou ter o parzinho 1, 3 na relação. 1, 3. O que a gente faz na relação? Pega o primeiro número, soma com o segundo número e a resposta tem que dar 2 vezes algo. 3 mais 1 é 4, igual a 2k. A gente vai partir dessa verdade. E nós queremos mostrar que o contrário também é verdade. Então, aplica na relação. Ele manda pegar o primeiro número do parzinho, somar com o segundo e a resposta tem que ser 2 vezes algo. 3 mais 1 é 4, né? Olha, compara. Quando a gente fez assim, depois fez o contrário, não deu a mesma coisa que 4 pode ser escrito 2 vezes algo, ou seja, 4 é par. 4 é igual a 2 vezes algo, 4 é par. A gente chegou na mesma coisa, tá vendo? Que o contrário não muda. Então, isso significa que R é simétrica, tá? Se por acaso aparecesse aqui, ó, que é 5, olha. Ah, se desse algum problema, aqui aparecesse que 5. Por acaso, 5 pode ser escrito como 2 vezes algo, sendo se algum número inteiro? Não tem como, né? Então, 5 não seria par, não faria parte da relação o contrário dessa, então R não ia ser simétrica. A transitividade, a gente precisa lembrar de uma coisinha. Olha lá, nos conjuntos, lá quando você tinha, por exemplo, 1,2. Daí você procurava lá um parzinho que começava com a mesma coordenada que essa, então esses caras tinham que ser iguais, né? Esse número podia ser qualquer número, mas tu procurava parzinhos onde essas coordenadas eram iguais para você poder fazer a transitividade, ou seja, criar um parzinho com os extremos, 1 e 5. Pensa com letras, eu tenho um parzinho XY, eu tenho que procurar um parzinho que comece com a mesma coordenada desse, então vai ter que ser Y, para eles serem iguais, tá vendo? E o outro número, que seria o papel do 5 ali, ele não precisa, tipo, qualquer letra, então eu vou usar Z. Como essas coordenadas são iguais, eu posso fazer a transitividade e criar um parzinho com os extremos, concorda comigo? Então, nós temos que provar que as relações desses dois parzinhos, a gente consegue chegar nessa. Então, eu tenho o parzinho XY. Como que fica a relação? A relação dizia que era para você pegar o primeiro número do parzinho, somar com o segundo, e a resposta era 2 vezes alguma coisa. Daí, o parzinho YZ que eu peguei, porque eu preciso que essas coordenadas sejam iguais. O que a relação manda você fazer com isso aqui? Lembra? Primeiro número mais o segundo número igual a 2 vezes algo. O primeiro número nesse parzinho, é Y. Então, você vai botar Y. Some
com o segundo número do parzinho. Segundo número desse parzinho é Z. E tem que ser igual a 2 vezes alguma coisa. A gente não vai mais usar K, a gente vai usar uma outra letra. M. 2 vezes algo. A gente vai ter essas duas como verdade, ó, a gente tinha essas duas como verdade. E a gente vai tentar chegar nessa. E o que é essa ali? XZ. Bom, bota ela na relação pra gente saber o que a gente tá tentando chegar, né? Porque olhando pra isso aqui tu não vai entender. Então, bota na relação esse parzinho. O parzinho diz que é pra você pegar o primeiro número do parzinho, o primeiro número desse parzinho é X. Soma com o segundo número do parzinho, tá vendo? O segundo número desse parzinho é Z. E a resposta tem que ser 2 vezes algo. Novamente, vamos mudar a letra, né? Constante. Então, você vai ter esses dois como verdade. Então, você vai ter essas duas equações como verdade e você vai tentar chegar nessa de alguma maneira. Você vai manipular, vai fazer tudo que você puder para tentar chegar nessa, usando essas duas, tá? Então, a gente vai usar essas duas relações. Vou escrever ela aqui embaixo. E tentar chegar nessa de alguma maneira. O passo aqui é somar, tá? Quando aparecer equações, inequações, esse tipo de coisa, você soma elas. Soma as equações. Somar uma equação com outra, a gente soma os lados iguais do sinal do igual, tá vendo? Eu vou somar esse com esse, vai ficar x mais y mais y mais z, tá vendo? O igual permanece, ó, é o lado igual do sinal, né? Então, a gente vai somar o 2K com 2M. Bom, a gente chegou nisso aqui, dá pra parar aqui? Tu concluiu alguma coisa com isso? Não. Lembra o que a gente está tentando fazer? Somar essas duas equações para tentar chegar nessa. Nosso objetivo é x mais z igual a 2 vezes algo. Olha, você consegue ver isso aqui, ó. X mais z do lado esquerdo do igual. Tem x mais y mais z. Vamos juntar um pouco para tentar parecer com aquilo. X mais 2y mais z igual a 2k mais 2m. Você consegue ver que a gente precisa de x mais z desse lado, né? A gente tem ele aqui, ó, x mais z. Porém, tem um cara atrapalhando aqui. Esse 2y tem que sair daqui pra gente conseguir se parecer aquilo. Então, o que a gente faz? Subtrai 2y dos dois lados da igualdade ou passa pra lá como menos 2y. Então, a gente vai ficar com x mais z aqui, porque eu preciso me parecer aquilo. Por isso que eu tô fazendo isso, tá? Então, eu passei com menos 2, com menos 2y. E agora você consegue ver que a gente se parece quase aquilo? Tá, do lado esquerdo da igualdade tá tudo certo. E do lado direito a gente precisa de 2 vezes algo. Tem 2 vezes algo desse lado? Não, tem mais que isso. Então, a gente vai ter que manipular de alguma maneira para ficar 2 vezes alguma coisa. Ah, é só botar 2 em evidência. Então, a gente bota 2 em evidência. 2k dividido por 2 me sobra o k, 2m dividido por 2 me sobra o mais m, menos 2y dividido por 2 me sobra o menos y. Olha bem, para o que a gente tinha que chegar, que era x mais z igual a 2 vezes algo, a gente não tá com exatamente isso. X mais z tem que ser igual a 2 vezes algo. Então, a gente vai chamar esse algo aqui, que é bem grande, de uma letra. Como eu já tinha proposto que seria J, eu vou botar J. Então, a gente chegou no que a gente precisava. Que ao fazer essa relaçãozinha desses dois termos, eu acho esse. Então, realmente, a gente achou que a relação XZ funciona nessa relação, ó, que um número x mais z pode ser escrito como 2 vezes algo. O que era um número poder ser escrito como 2 vezes algo? Que esse número era par. Então, ele faz parte da relação, ó. O número é par. Quando você tem o parzinho xy, se você fizer x mais y, ele é par, né? Aqui a gente tem o parzinho xz, fizemos x mais z e deu par. Então, ele faz parte da relação, ou seja, a gente provou que R é transitiva, tá? Isso aí é demonstrar, você vai usar letras. Vamos mostrar que é com número.
Então, vamos lá, a gente vai pegar um parzinho, 2 parzinhos que funcionem nessa relação, tem que ser o objetivo. 3 e 1 vai funcionar, porque lembra o que a relação manda fazer? Pegar o primeiro, somar com o segundo e a resposta tem que ser 2 vezes algo. 3 mais 1 é 4, e realmente, ó, 4 pode ser escrito como 2 vezes alguma coisa, esse cara seria 2, né? Então, o parzinho 3, 1 dá pra usar. Agora, a gente tem que usar um parzinho que começa com a mesma coordenada que aqui, então tem que começar com 1. O outro número pode ser qualquer um, só que tem que respeitar a regra. Vamos botar 5? Por que eu escolhi o 5? Porque se eu fizer a relação, manda pegar o primeiro número, somar com o segundo, e a resposta tem que ser 2 vezes algo. Aqui vai dar 6, tá vendo? E daí, realmente, eu posso escrever o 6 como 2 vezes algo. Eu tenho 2 parzinhos, eu vou sair de 2 verdades e tentar chegar naquele, né? No transitivo. Imagina que se eu usasse um 6 aqui, ó, ia ficar 1 mais 6, e aqui embaixo seria 7. Você consegue imaginar um número inteiro e quando multiplicado por 2 dá 7? Isso não existe, né? Vai ter que ser vírgula. Então, você tem que respeitar a regrinha da relação. Você tem que sair de 2 verdades. Tá, a gente tem esses 2 parzinhos e a gente tem que chegar nos... Ó, se esses dois são iguais, lembra? Eu pego os extremos e formo um parzinho. Então, a gente vai sair dessas 2 verdades e vai tentar chegar nessa. O que a relação mandava fazer mesmo? Só pra gente saber o que a gente tem que chegar, né? 3 mais 5. Primeiro mais o segundo tem que ser 2 vezes algo. Nós temos que chegar aqui 5 mais 3 é igual a 2 vezes alguma coisa. Então, vamos lá, nós vamos partir dessas duas, ó, dessa verdade e dessa verdade. Ai, desculpa, eu tinha esquecido, tem que ser letras diferentes, né? O algo tem que ser diferente, perdão, só isso que eu esqueci, tá? Então, a gente vai sair dessas 2 verdades e tentar chegar naquele. Como que a gente faz quando tem 2 relações? A gente soma. Na transitiva, a gente sempre vai somar, mais ou menos. Somar essas duas, né? 4 mais 6 tem que ser igual, ó, somos lados iguais aqui do igual, né? Então, 2K mais o 2M. Novamente, a gente chegou nisso, tá? Mas o que você precisa chegar? Em 8 igual a 2 vezes algo. Então, desse lado do igual, você tem que ter 8. Você tem o que aqui, ó? Você tem 10, né? Então, vamos escrever isso aqui como 10 e tentar transformar esse lado da igualdade em 8. Como que você pode fazer isso? Separando 10 em 8 mais 2. Você concorda comigo? Você precisa de 8 desse lado, então você vai deixar 8 mais 2. Porque o seu objetivo é deixar o 8 sozinho aqui, ó. A gente passa o 2 para lá, ou seja, subtrai 2 dos dois lados da igualdade. Ó lá, eu fiquei com 8. Agora, do outro lado da igualdade, eu preciso que seja 2 vezes algo. Tem 2 vezes algo ali? Pior que não, né? Tipo, são vários termos. Então, nesse caso, ó, é só botar 2 em evidência. Vai ter 2 vezes algo, que é o nosso objetivo. Por isso que eu tô fazendo isso. Então, 2K dividido por 2 dá K. 2M dividido por 2 dá M. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E olha se a gente não chegou exatamente no que a gente precisava chegar, né? Saímos dessas 2 verdades e chegamos nessa. 8 é igual a 2 vezes algo. 8 é 2 vezes algo. Ó. Então, pensando na relação, 4 é igual a 2 vezes algo. Então, 4 é par. 6 é igual a 2 vezes algo. Então, 6 é par. Eu saí de 2 números que eram par e cheguei na relação aqui, ó. 8 é igual a 2 vezes algo. Então, 8 é par. Portanto, 8 pertence à relação, lembra? Então, você mostra, né, com números é mostrar que R é transitiva, tá? Você manipula as duas relações, a soma delas, e daí você tenta chegar no que você viu lá. Me estendi bastante, mas é pra você entender bem.